Quando eu falo de viagem de uma semana, 10 dias, sim, eu provavelmente vou ganhar um pouquinho de peso, tá? É natural que isso aconteça também. O que acontece, por exemplo? Vou dar o meu exemplo. Começo do ano fui pra Paraty, ficamos 6, 7 dias em Paraty. Saímos totalmente da rotina, né? A gente não tem tanta água à disposição, apesar da gente sempre tentar ter uma garrafa por perto, fazer o mínimo, né? Que eu vou falar pra vocês depois aqui bonitinho qual é esse mínimo. A gente tenta fazer o mínimo, mas a gente tá fora da nossa rotina, fora da nossa casa, então tudo isso impacta. Questão do habitat intestinal, o intestino sabe que você não tá na sua casa, tem pessoas que sofrem muito com isso, que ficam constipadas, né? Então tem toda uma questão ao redor. É natural que numa viagem dessa, de 7 a 10 dias, você ganhe um pouquinho de peso. Mas aqui já tem uma coisa que é importante para evitar o excesso do ganho. O que é normal aqui para você entender? Você aumentar aí entre 2 quilos aí, 2,5 kg, estourando 3. Agora ganhou 5 quilos, 6 quilos em uma viagem. Já aconteceu com paciente minha, de ganhar 6 quilos numa viagem de uma semana. Isso aí tá fora de controle, tá? Provavelmente você tava se restringindo antes da viagem, que é uma coisa que muita gente faz, a gente fala, não faça isso, eu sempre falo para as minhas pacientes, mas eu sempre digo também que eu não estou na casa delas para saber o que elas estão praticando. E aí se restringe muito antes da viagem, chega na viagem, tá morrendo de fome, se restringiu, o corpo tá enlouquecido por comida. Vai lá e come tudo que não comeu antes da viagem nesse período. Super erro, tá? E aí vai engordar 6 quilos em 10 dias, que é muita coisa. E a gente precisa tratar tanto o emocional nesse momento, quanto as escolhas e o que foi feito antes. Isso tudo é conversado em consultório. Mas o que eu quero te dizer aqui é, como fazer, né, pra não ter esse aumento de peso tão grande nesse período, pra eu me controlar, né? É que eu não gosto da palavra de controlar. A ideia é o seguinte, o que eu posso fazer dentro da minha alimentação num hotel, por exemplo? Eu posso tentar escolher o café da manhã da forma mais saudável possível. Ou no hotel, ou se você alugou um apartamento, que é ainda mais fácil, né? Porque não tem tantos alimentos não tem tanta variedade de alimentos, né? Mas é escolher um café da manhã mais equilibrado, tá? E deixar pra fazer uma refeição no dia que seja um pouco mais, vamos dizer, diversificada, mais local, né? Então isso é importante a gente falar, porque se eu for comer café da manhã do hotel, bolo, ovo mexido é show, tá, gente? Mas tô dando exemplo de quantidades aqui. Bolo, ovo mexido, uma tapioquinha, depois entra um suco, depois entra um pouco de leite com achocolatado, iogurte. Tudo isso junto é um grande aumento calórico já naquela primeira refeição, que talvez eu pudesse salvar para uma outra refeição que tem algo que eu tenha muito interesse em provar. E o café da manhã não vai sair do lugar, ele vai estar lá todos os dias, certo? Então escolhe ali 2 itens, por exemplo, Nutri, mas eu quero muito comer o bolo do café da manhã. Tá bem, come o ovo mexido e um bolinho, não precisa comer todo o resto que tá lá também. Porque o que a gente costuma fazer em viagem, né? A gente costuma comer aquilo que a gente tá acostumado e mais todas aquelas outras coisas que a gente olhou no buffet do hotel e deu vontade, certo? Tô certa, né? Você se identificou aqui. Então, a gente precisa fazer esse balanço também, né? Exemplo, eu tenho pacientes que comem pão francês todos os dias. E aí vai para um hotel e continua comendo pão francês no hotel. E tudo bem se ela comesse o pão francês. Ah, não, Nutri, eu como pão francês e ovo mexido independente de onde eu esteja. Tá legal. Mas aí ela come pão francês, o ovo mexido, o bolo, né, a tapioca e a conta não vai fechar pro seu organismo. E isso vai ser ainda pior pro ganho de peso. Vai te atrapalhar bastante e na manutenção do seu peso ou no emagrecimento, se é isso que você está buscando. Então, tenta manter o café da manhã o mais bacana possível, falando em relação à saúde. Almoço, jantar, aí o que vai acontecer? O que é importante fazer? É fechar o dia, falar assim, o que a gente quer comer? O que tem de bacana aqui nesse lugar pra comer? Ah, eu sei que eu tô louca pra experimentar, sei lá, vou falar uma coisa que eu nunca comi aqui, eu tenho muita curiosidade, mas sou alérgica à pimenta. Ah, eu quero experimentar acarajé. Bacana. Então, se eu vou querer experimentar acarajé, que é uma coisa super calórica, é frita, eu não sei se pode me fazer mal, porque eu nunca comi, certo? Eu vou comer no almoço uma coisa mais tranquila. Eu vou procurar um restaurante que tem um prato pronto aqui, que tem um arroz, feijão, uma carninha e uma salada pro almoço, e no jantar a gente escolhe comer esse acarajé que eu quero provar, por exemplo. Ou, não, vamos comer o acarajé agora no almoço, porque provavelmente na Bahia, né, as pessoas que, acho que agora na pandemia, nem sei, mas essas pessoas que vêm, que tem o comércio de rua, geralmente funcionam mais durante o dia. E aí, à noite, a gente aproveita e come uma coisa, vai num restaurante pra comer uma coisa mais leve, certo? Então, são essas atitudes de negociação com a gente mesma que vão trazer a gente para um padrão alimentar não tão exagerado. E é bacana você olhar, caramba, eu tenho 10 dias de viagem, eu tenho 10 dias pra comer
pratos diferentes, que eu posso ir trocando e escolhendo pra provar de tudo e ainda assim manter teu café saudável, manter pelo menos a maior parte das refeições do dia equilibradas. Sempre ter água à mão. Essa é a minha primeira dica pra te dar, é a minha primeira estratégia importante. Tenha sempre água. Falei que a gente ia falar mais na frente, mas eu vou falar agora. O que é importante eu ter comigo? É importante eu sempre ter água comigo. É importante eu sempre ter tomado café da manhã quando eu saio. Por quê? Eu tô em viagem, vai querer... Vamos ser honestos aqui, né? Eu não tô aqui pra falar pra vocês um mundo dos sonhos. Com certeza vai rolar uma cervejinha ali, né? E se eu tiver tomado café da manhã, eu tô nutrida. A chance de eu tomar muito mais cerveja é menor, porque eu comi bastante. Agora, eu não tomei café da manhã, eu não me alimentei de nada. Eu vou tomar minha cerveja, primeiro que eu já vou queimar a largada, né? E já vou tomar muito mais, porque eu tô de estômago vazio. Então, são pequenas ações que a gente toma pra proteger a gente dos excessos por fome, por sede. Então, eu tomo um bom café da manhã, eu levo água comigo. Ah, Nutri, mas eu vou levar água no meu cooler? O que custa uma garrafona de água dentro do cooler junto com a cerveja? Também se torna um hábito, tá? Também se torna um costume, mas você precisa querer fazer. Não adianta falar, até parece. Aí não vai acontecer mesmo, não vai rolar. Mas tem que fazer esse processo, tem que começar a introduzir na sua vida esses hábitos, tá certo? Então, a primeira coisa é tomar um bom café da manhã que te nutra, tá? Que tem uma boa fonte de proteína bacana pra você aguentar bem até o horário do almoço. Sempre ter água à disposição. E se for um lugar que você, por exemplo... eu gosto de sempre dar esse exemplo. Eu vou pra praia, eu vou pra uma praia que é mais afastada, que não tem quiosque, né? Que não dá pra escolher alguma coisinha pra comer. Leva com você... Leva umas castanhazinhas, leva umas frutas frescas dentro do seu cooler, leva coisas que você possa comer ali na hora do sufoco, que você não vai precisar depois sair almoçar 4 horas da tarde desesperado, morrendo de fome. Então, existem essas atitudes de controle. Mas eu vou ter que levar... A gente não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, sim, a gente precisa ter uma disciplina, o mínimo da disciplina ali naquele momento para conseguir... ter um melhor aproveitamento desse período, tá certo? A gente leva cooler pra viagem, leva um montão de cerveja. Isso a gente não esquece de comprar no mercado, né? Que são as coisas prazerosas. Não vamos esquecer de comprar também as coisas necessárias para nossa saúde nesse período, independente da gente estar curtindo ou não. O meu corpo permanece com as necessidades dele, independente disso. O meu corpo não sabe o que tá acontecendo. Ele só precisa daquela água que ele recebe todos os dias. Ele só precisa daquele café da manhã que nutre ele, que ele recebe todos os dias, tá certo? Isso é importante.